Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bonitinho? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula do canal do professor Marcelo Pinheiro. Na videoaula anterior eu apresentei para vocês os principais processos físicos de separação de misturas heterogêneas. Nesta videoaula eu vou apresentar processos físicos que são utilizados para separar misturas homogêneas. Vamos que vamos! Primeiro processo é a evaporação. A evaporação é o processo utilizado para separar uma mistura homogênea entre um sólido e um líquido, recuperando-se apenas o sólido. Neste processo, a mistura homogênea é deixada em repouso num ambiente que favoreça a evaporação do líquido. Um exemplo é a obtenção de sal a partir da água do mar, numa salina. A água do mar é deixada em repouso em grandes piscinas sob a ação do vento e a luz do sol. A água evapora e sobra o sal. Destilação simples. Neste processo se utiliza um destilador para separar uma mistura homogênea entre um sólido e um líquido, recuperando-se ambos os componentes. A diferença deste processo para o anterior é que na evaporação se recupera apenas o sólido, pois o líquido escapa para o ambiente. Então aqui está um exemplo de destilação simples de uma mistura entre água e um sal chamado sulfato de cobre 2. Aqui está um esquema de um equipamento utilizado em laboratório para se fazer a destilação simples. É o denominado destilador. A mistura a ser separada é colocada dentro de um recipiente de vidro denominado balão de destilação. A mistura é aquecida, aqui está um bico de Bunsen, e o componente mais volátil, ou seja, aquele que tem a menor temperatura de ebulição, que no caso é a água, passa para o estado gasoso. Os vapores de água seguem por este tubo e depois caminham por um tubo fino que pertence ao condensador. No condensador, os vapores retornam para o estado líquido, ou seja, sofrem condensação e caem dentro deste recipiente denominado Erlenmeyer. Observe que o tubo fino do condensador está envolto por um tubo de maior diâmetro. Dentro deste tubo circula água fria proveniente de uma torneira. A água entra pela parte inferior e sai pela parte superior. Esta água é utilizada para resfriar e condensar os vapores de água que caminham pelo tubo mais fino. Como a temperatura do condensador é menor do que a temperatura de ebulição da água, os vapores de água que passam pelo tubo mais fino condensam e são recolhidos no Erlenmeyer. Ao final do processo, dentro do balão de destilação, sobra o sal sulfato de cobre 2 e dentro do Erlenmeyer fica a água destilada. A vantagem da destilação simples em relação à evaporação é que neste processo pode-se recuperar tanto o líquido quanto o sólido. A desvantagem é o custo gerado pelo aquecimento. Destilação fracionada. Este processo é utilizado para separar uma mistura homogênea entre líquidos, recuperando-se todos os componentes. Aqui está um esquema de uma aparelhagem de laboratório utilizada para se realizar a destilação fracionada. Observe a diferença entre este equipamento e aquele utilizado para destilação simples. No destilador, há uma coluna de fracionamento entre o balão de destilação e o condensador. A mistura homogênea entre líquidos é colocada dentro do balão de destilação. Então, aqui está o exemplo, é a separação de uma mistura entre água e etanol. O etanol é o álcool utilizado em bebidas alcoólicas e como combustível de automóveis. A manta de aquecimento aquece a mistura homogênea e o líquido de menor temperatura de ebulição, ou seja, o componente mais volátil,
vaporiza primeiro, separando-se do outro líquido. Os vapores do líquido mais volátil caminham pelo condensador, sofrem condensação e são recuperados no Erlenmeyer. O líquido mais volátil é o etanol. Agora você deve estar se perguntando, mas para que serve a coluna de fracionamento? Vou responder. Os líquidos utilizados na mistura têm temperaturas de ebulição próximas. Mesmo o etanol vaporizando primeiro, algumas moléculas de água escapam para o estado gasoso. Quando elas encontram os obstáculos da coluna de fracionamento, que estão numa temperatura menor do que a temperatura de ebulição da água, os vapores de água condensam e voltam para o balão de destilação. Somente os vapores de etanol conseguem passar pela coluna de fracionamento, ser condensados no condensador e recuperados no Erlenmeyer na forma líquida. No balão de destilação permanece a água e no Erlenmeyer fica o etanol. Numa refinaria de petróleo, se utiliza o processo de destilação fracionada para se separar os componentes do petróleo. Como o petróleo é uma mistura complexa de muitas substâncias, o que se faz é separar as chamadas frações do petróleo, que também são misturas. Então aqui estão alguns exemplos: gases do petróleo, gasolina, querosene, óleo diesel, óleo lubrificante, asfalto e parafina. O petróleo bruto é aquecido na parte inferior da torre e os componentes mais voláteis, ou seja, os de menores temperaturas de ebulição, passam para o estado gasoso e sobem pela torre. Na parte interna da torre de destilação fracionada, também conhecida como torre de fracionamento, há bandejas, e estas bandejas contêm orifícios que permitem a passagem dos vapores formados. Quando uma determinada fração gasosa atinge uma bandeja cuja temperatura é menor do que a sua temperatura de ebulição, esta fração passa para o estado líquido e é removida pela lateral da torre. Por exemplo, quando a fração correspondente ao querosene atinge uma bandeja cuja temperatura é menor que a temperatura de ebulição desta fração, o querosene passa para o estado líquido e é retirado pela lateral. Observe o seguinte: como o aquecimento é feito na base da torre de destilação, as bandejas inferiores são mais quentes que as bandejas superiores. Portanto, quanto mais se sobe na torre de destilação, menor é a temperatura da bandeja. É por isso que os gases de petróleo, que correspondem à fração de menor temperatura de ebulição, conseguem ultrapassar todas as bandejas e são recolhidos no topo da torre de destilação. Asfalto e parafina possuem temperaturas de ebulição mais altas, por isso que eles são recolhidos na base da torre de destilação. As frações recolhidas em bandejas mais altas possuem menores temperaturas de ebulição. Por exemplo, a temperatura de ebulição da gasolina é menor que a temperatura de ebulição do querosene, pois a gasolina passa para o estado líquido ao entrar em contato com uma bandeja cuja temperatura é menor que a da bandeja inferior. Fusão fracionada. Este processo é utilizado para separar uma mistura homogênea formada por sólidos, utilizando aquecimento. A mistura é aquecida e o componente que possui menor temperatura de fusão passa para o estado líquido e se separa da mistura. Aqui está um exemplo, é a separação de uma liga metálica, que é uma mistura homogênea entre o estanho e o ferro. A temperatura de fusão do metal estanho é igual a 231 graus Celsius e a temperatura de fusão do metal ferro é igual a 1536 graus Celsius. Ao se aquecer a mistura homogênea entre estanho e ferro,
é atingida primeiro a temperatura de fusão do estanho, pois ela é menor. Nesta temperatura, o estanho que está no estado sólido passa para o estado líquido, ou seja, derrete, sofre fusão e se separa do ferro. Liquefação fracionada. Este processo é utilizado para separar uma mistura gasosa, que é uma mistura homogênea, retirando-se calor da mistura, ou seja, realizando-se um resfriamento. Quando se retira calor de uma mistura gasosa, o componente que possui a temperatura de liquefação, que é igual à temperatura de ebulição mais alta, passa para o estado líquido e se separa da mistura. Aqui está um exemplo, é a separação de uma mistura entre o gás nitrogênio e o gás oxigênio. A temperatura de ebulição ou temperatura de liquefação do gás oxigênio é igual a menos 183 graus Celsius e a temperatura de ebulição ou temperatura de liquefação do gás nitrogênio é igual a menos 196 graus Celsius. Observe que menos 183 graus Celsius é maior que menos 196 graus Celsius. Quando a mistura gasosa é resfriada, é atingida primeiro a temperatura de ebulição ou temperatura de liquefação do gás oxigênio, pois ela possui maior valor. Nesta temperatura, o gás oxigênio passa para o estado líquido, ou seja, sofre liquefação e se separa do gás nitrogênio. O controle da temperatura num processo de resfriamento não é tão simples. Então, por exemplo, para separar as substâncias presentes no ar, pode-se liquefazer totalmente a mistura e depois realizar a destilação fracionada do ar líquido. Pessoal, aqui está um resumo dos processos físicos de separação de misturas que nós estudamos. Estes são os processos que nós estudamos utilizados para separar misturas heterogêneas. E estes são os processos que nós estudamos utilizados para separar misturas homogêneas. Observe que estes processos utilizados para separar misturas homogêneas utilizam o fornecimento de calor ou retirada de calor. Os 4 primeiros processos funcionam com o fornecimento de calor, enquanto que a liquefação fracionada funciona com a retirada de calor. Estes processos utilizados para separar misturas heterogêneas não ocorrem com fornecimento ou retirada de calor. Portanto, para se separar uma mistura heterogênea, deve-se escolher um processo que não envolva calor. Por exemplo, para separar uma mistura entre um sólido e um líquido, pode-se utilizar decantação, filtração, evaporação ou destilação simples. Se esta mistura for heterogênea, como água e areia, por exemplo, se utiliza a decantação ou a filtração, e não a evaporação e a destilação simples, que ocorrem com o fornecimento de calor. Ou seja, não se gasta energia desnecessariamente quando se pode realizar processos que não envolvem o fornecimento de calor. Beleza? Gostou da videoaula? Esta videoaula merece o seu joinha bem bonitinho, não merece? Então, por favor, deixa aquele gostei bem bonitinho. E se você ainda não é inscrito no meu canal, o que você está esperando? Se inscreva já! De coração, eu vou ficar muito feliz por você ser mais um inscrito do meu canal. Já estou indo. Espero que você tenha aprendido tudo direitinho. Até a próxima videoaula. Tchau, tchau. Fui!